vendas. Pela propaganda, uma amostra de 890 assinantes desse jornal revelou que gasta em média 8,2 horas semanais, com desvio padrão de 1,8 horas. Tá bom, temos a média, temos o desvio padrão, temos o N, então temos tudo, basicamente. Construir um intervalo de confiança ao nível de certeza de 95% para a média de hora que a população. E essa aí, velho, saberia fazer? Então, a gente tem 890 na amostra, né? Isso. Uma média de 8,2 horas e o desvio padrão de 1,8. Não conseguiria. Minha dúvida, assim, é em relação ao que eu coloco primeiro ali na amostra ou na população. Eu sei que 890 vai ser da amostra, certo? Uhum. Veja que quando tu tens uma amostra, tu está avaliando algo para uma população, que nem quando tem a pesquisa das eleições, né? Sim, sim. A amostra é uma menor parte da população, né, Isso. analisada. Então, ele está falando aqui para, mediante a amostra, tu fazer uma análise da população. Tu não vai usar a população para nada aqui, tá ligado? Uhum. Ele só está te lembrando que esse estudo tem a ver com uma população. Só isso. Entendi, legal. Então, o que tu tens que utilizar aqui, meu caro, é uma formulinha que eu acho que eu vi ela aqui no começo. Essa aqui, ó. Deixa, falando muito alto, tem que falar mais baixo. Se tá muito baixo, você me fala, tá? Que se eu tô gastando minha Não, corda vocal, eu vou dar mais 5 horas de aula, 6 horas de aula hoje. fica Já dei um tranquilo. monte. Eu moro em Portugal, já comecei cedo hoje. Se o valor de sigma é conhecido, esse sigma é o desvio padrão, certo? Certo, Então tu tens que usar esta equation aqui, meu velho. Então eu vou pedir pra você copiar essa equação, tá bom? certo. Vou copiar aqui. Essa é a equação mais importante desse assunto, de longe. Ok. Tu estuda onde, cara? Eu estudo no IBMEC. IBMEC, já dei muita aula pra gente de lá. Deixa eu ver esse nome Salvatore aí em outras aulas. Acho que é o professor de estatística mais antigo de lá. Imagino que seja. E eu acho que às vezes eles cobram bastante estatística em nível pesado, cara. Tem que ficar É, esperto. então, eu até gosto assim, de estatística, mas eu não sou tão chegada. Meu problema é que escalou muito rápido, tipo, eu tava acompanhando as aulas, aí do nada ele chegou nesse assunto, tarará, e começou a escalar, e aí eu perdi já. Todo... É assim mesmo. Estatística é uma matéria safada, eu digo. Porque às vezes parece simples, tu vai pegar para fazer é difícil, depois tu tá entendendo tudo e coloca uma coisa ali que não faz sentido nenhum na interpretação, É, cheio das coisas, sabe? não, mas É uma agora coisa. tá cada vez mais subindo, tipo assim, os níveis. Então eu tô. Você tem que estar bem maroto e estudando por fora, senão você perde o ritmo. Nem fala, tem umas coisas de estatística aí que eu não sei. Essa aqui das tuas fichas eu até sei, mas quando começa a chegar duas distribuições de dados, o valor P, regressão linear, essas paradas aí, nossa. O bom é que tem um monte de sitezinho assim que até um macaco treinado consegue fazer as contas, sabe? Sim. Então, acho que isso aí que salva. Tua prova vai ser presencial, sem consulta, né? Sim, isso. Pois é. Mas Bem, ele dá as copiou? fórmulas. Ele dá as Ah, fórmulas. menos mal, menos mal. Eu tenho um formuláriozão aqui, já vou te mandar um também. Ó. Vou te Ah, que dar os legal. dois melhores formulários que eu tenho aqui. Tudo que. Obrigado. Olha, eu já dei aula pra caramba de estatística, eu guardo as coisas que são boas. Então eu vou te mandar os dois formulários que eu tenho aqui, que me ajudam bastante sempre. Vou mandar também a minha apostila, que sempre me ajuda também. Ah, valeu, agradeço. Porque às vezes, não sei se o professor usa livro, usa apostila, eu sei que esse material que eu estou te mandando é muito bom. Certo. Show de bola, show de bola. Tu copiou então a primeirinha ali? Aham. Essa variância populacional a gente vai calcular o quê? Só para ter um. Variância populacional? Não, isso Não. aqui é o desvio padrão, né? Aham. Ah, ok. Sigma aqui é o desvio padrão. Sim, a raiz da variância é o desvio É o desvio padrão, padrão. pode crer, lembrei. É. E note que, de modo geral, né, para quando tu tens, né, além de tu ter o desvio padrão, tu tens que ter uma grande quantidade, uma amostra grande, assim, maior que 30. Né? Não é Uhum. qualquer amostra que tu vai usar a distribuição Z. Quando for menor que 30, tu usa T-Student. Ah, entendi. Se eu não tiver o desvio padrão, né? Agora, se eu tiver. Isso de não ter o desvio padrão na T-Student é um pouco discutível, porque ele
sempre vai te dar a variância. O problema são os Entendi. conceitos, entendeu, Gabriel? Tu não pode dizer que para uma amostra tão pequena, aquilo que tu tem é um desvio padrão populacional. Porque, primeiro que é muito pequeno para poder considerar, né, uma população toda. Entende a ideia? É mais uma questão teórica do que qualquer outra coisa. Ele vai te dar Entendi. uma variância, tá bom? Certo. Quando tu for fazer teu estudo, não se preocupe. Mas se eu não me engano, as fórmulas são as mesmas, né? Então, assim, não. São, mas a forma de obter os dados na tabela é bem diferente, tá? Ah, ok, então. Tá certo, então. Tá Mas, bom? ok, então só jogar na fórmula, né? Então, a amostra vai ser N igual a 890, né? Isso aí. Média, que é o Mi, né? 8,2. E o sigma igual a 1,8. Tá. Então, esse Z, que é o intervalo de confiança, eu coloco o quê? 0,95 nele? Como assim? Que ele pede para construir, né, um intervalo ao nível de certeza de 95%, certo? Maravilha, maravilha. Agora tu tens que ficar esperto. O que é esse 95%? Vamos olhar para esta coisa bela, bela, bela que está aqui. Uhum. A nossa querida gaussiana. O 95% seria umas barrinhas que vai te deixar... pô, eu tinha aprendido a fazer desenho nessa desgraça aqui, vamos ver se eu consigo. Tô velho, velho. Tô velho, não consigo mais aprender essas coisas de computador. Tentei instalar o chat GPT ontem no meu PC, deu ruim. Sabe o chat GPT, já ouviu falar? Conheço. Eu tenho Tem o. o pago lá, né? É. Não gosto muito do pago porque eles pegam muitas informações. Eu sou meio cypherpunk, assim, eu gosto de ter privado. Daí eu tava Ah, tentando sim. instalar a versão gratuita que roda na tua própria máquina, sabe? Sim, sim. Só que, pô, muito trampo, não deu. Quando eu era pequeno eu resolvia todas essas coisas. Hoje em dia eu tô. Parece um velho mexendo no PC. Anyway. Ó, essas barrinhas, elas limitam a tua amostra. Por quê? Porque o gráfico abaixo dessa curva tem área 1. Então ela é boa para descrever a probabilidade. Né? Porque a gente tem uma probabilidade, quer que a soma de todas as possibilidades seja 1. Então a gente diz que a área abaixo dessa curva é a probabilidade. Só que se tu quer 95% de confiança, tu quer o valor que limita para que você tenha dentro aqui dessa parte mais redonda, né, 95% dos dados. Então 2,5 vai ter que estar na cauda superior e 2,5 na cauda inferior, beleza? Se ele pedisse 40%, seria 20 de cada lado e Exato. 30 dos limites? Seria 20 de cada lado, né? Daí dentro ficaria 60. Ah, Certo? sim. Daí agora tu tens que fazer o seguinte, porra, não tá indo aqui os bagulho. A internet aqui em Portugal tá pior que na Angola, tá louco? Infinitos dias restantes. Vou tirar o VPN aqui. Essas merda. Mas o negócio é o seguinte, cara. Ó, eu quero te mostrar uma coisa, que é a tabela Z. Certo. Alô, alô. Alô, alô. Tá me ouvindo? Tô sim. Ah, beleza. Tu tens uma tabela Z? Tenho sim. Deixa eu. Pois Inclusive, é. ele passou uma aqui. Eu tenho uma tabela T-Student, eu tenho uma normal reduzida, e acho que só. A gente quer a tabela Z, beleza? Ok. Então, se tu puderes abrir aí a tabela Z, fica massa, porque a gente vai procurar quem é esse 2,5 na tabela. Ok. Tem Essa alguns normal valores que eu. reduzida não é Oi? a Z, né? Essa O normal que eu te reduzida. mandei, o que eu te mandei, provavelmente tem. Tem a tabela Ah, Z lá. tá. Não, achei. É essa daqui, tabela normal. Área entre Z. Isso. Eu tava querendo abrir aqui, mas tá complicado. Mas já tô abrindo aqui, eu quero te mostrar em loco. Vou te mostrar em Fechou. loco a parada aqui, depois te mando. É que assim, existem várias tabelas Z, sabe? Sim. Elas tratam das mesmas coisas, mas elas às vezes são mostradas de formas diferentes, cara. Ah, ok. Ó, Não, por aqui exemplo, olha achei só. uma aqui que você mandou. Não, mas é que eu quero te mostrar, por exemplo. Aqui, ó. Essa tabela, olha a figurinha aqui. A figurinha entrega que os dados, eles estão sendo fornecidos a partir do meio, percebe? Sim, sim. Então, por exemplo, no Z00,
ele está dizendo que tu tem 0% de probabilidade. Tá bom? Grava isso que eu falei. Ok. Agora olha nessa outra tabela aqui. Opa, peguei errado. Tu tá vendo aí as coisas que eu tô mostrando? Tô sim. Agora olha só, nós temos outra tabela. Porra, fechei errado. Deixa eu ver certo. Nós temos outra tabela. Agora essa tabela aqui, também é uma tabela Z, vai te trazer os mesmos dados, mas percebe que pro zero, ela começa do 0,5 aqui. 50% em outras palavras. Tá Ah, vendo minha tá. mão? Sim. Qual que é a diferença? A diferença está toda na figura. Essa figura está pintada para trás do meio, tá vendo? Sim. Então tu tem que avaliar que tipo de situação é melhor para você. Bom, é sempre uma Ok. questão de tu avaliar qual tabela fica mais apropriada para o problema que tu tá resolvendo, velho. Entendi. No nosso caso aqui, vamos pensar. A gente já entendeu que a gente quer 2,5 em cada ponta, né? Sim, certo. Então, a hora que eu acumulasse toda a probabilidade até a ponta aqui do final, eu teria acumulado 97,25, não é mesmo? Por cento. Porque é 2,5, desculpa, É, 97,5. 97,5, né? Isso. Oi? Isso. Então é isso que eu teria acumulado, né? Então, portanto, eu tenho que procurar aqui nos meus dados onde que está o 97,5. Tá aqui, tá vendo? Ó? Uhum. Pronto. Se fosse na outra tabela, eu ia ter que pensar de outra forma. Mas não tem problema também. Tu ia ter que pensar em 50% menos 2,5, ou seja, 47,5. Mas por Vai que dar. que a gente tá batendo o olho e pegando na tabela? Isso que eu não Por entendi. quê? Porque a gente quer pegar o valor do Z para colocar lá naquela fórmula da confiança. Que é 95%, né? Mas aí a gente não deveria procurar por 0,95? Dizer? 0,95 de Z? Não. Porque, veja, né, o problema está te pedindo o que lá na tua provinha? Está te pedindo 5% de confiança, né? Nível de certeza de 95%, certo? Uhum. Então esse nível de certeza é para os dois lados. É 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, lembra? Mais ou menos. Não peguei muito bem a ideia. 5%, velho. Tem que lembrar da gaussiana. Tu vai ter 5% das duas caudas. Então tem que ser 2,5 numa cauda, 2,5 na outra cauda, para somado dar 5%, que é o intervalo de confiança que ele quer no teu problema. Ah, ok. Se eu pegar 5% aqui nessa cauda e 5% lá na outra cauda, eu ia ter 10%. Sim, sim. Então tem que ser 2,5 em cada para somado, fazer no meio tu ter 95% de confiança, certo? Sim, Então ok. por isso eu tô pegando 2,5, beleza? Ok. Isso. Então por isso, ó, agora tu tens que anotar que o Z associado ao 2,5% em cada cauda veja, quem que é? São esses dados que estão na tabelinha. É o 1,9, aqui pela linha, né? 1,9, 6. 1,96. Tá bom? 1,96. Ok, certo. E aí eu Então, jogo isso beleza? na fórmula. É isso aí, mas vamos com calma, vamos com calma. Agora que você anotou isso, vamos voltar para os slides. Cadê? Tá aqui. Bem, olha só, você anotou a fórmula do Z, beleza. Essa fórmula aqui, na realidade, ela serve para te dar o Z, né? Caso tu quisesse fazer uma análise se a coisa está dentro do intervalo de confiança ou não. Quando a gente está querendo construir o nosso intervalo de confiança, a gente, para o nosso caso, vai usar isso aqui, olha só. Tá? Entendi. Então, vou pedir para que você anote isso aqui também, tá? Tá. Esse aqui é o intervalo de confiança. X barra vai ser tua média, mais ou menos o Z que a gente achou lá na tabela, vezes sigma sobre raiz de N. Ok? Então, aqui, essa do zero é para verificar. Para achar o intervalo, a gente vai usar essa IC, né? Exato, exato. Aquele Z lá valeria para qualquer situação, não só para essa que a gente está trabalhando. Qualquer situação que ele quer intervalo de confiança de 5% é aquele Z ali, sacou? Uhum. Então por isso que eu recomendaria que você decorasse também esse Z. Porque esse intervalo de confiança de 5% aparece com muita frequência. Certo. Então Ok, decora aí que o Z de 5%, né, nas duas caudas é 1,96. ok. Já anotei aqui. Top, 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 top. Bem, agora você tem os dados, ó, você está conseguindo fazer essa conta sozinho. O
Quem que é a sua média? Tu lembras? Lembras do enunciado ou quer que eu pegue lá? 8.2, né, se eu não me engano. A média era 8,2, também acho. E o desvio padrão era quanto? 1,8. Aí, ó. Isso aí. Então tu tens aqui esse padrão, tu tens a média, tu tens 890, tu vai fazer a raiz quadrada, vai dar perto de 30 essa raiz quadrada, né? Uhum. O Z, então, aqui é 1,96 Exato. vezes o alfa. A gente não tem, né? Se eu não me A gente não vai engano. precisar do alfa, só precisa daquilo que está ali dentro da equação, tá? Tá. Ó, perceba, aqui está a tua média, mais ou menos, o Z vezes sigma dividido por raiz de N. Isso aqui vai ser o Z vezes sigma dividido por raiz de N. Ah, eu acho que eu anotei errado. Em vez de sigma, eu coloquei alfa sobre. Não, Aqui, é sigma. pronto. Corrigi já. E o padrão é sigma. Né? Uhum. Ok. O alfa já é outra coisa na estatística, então esse E, tu não pode confundir. ok. E a gente vai usar esse X com um tracinho em cima para a média de amostra e o Mi para a média de população, né? Se eu não me Sim, engano. nesse caso aqui a gente não tem média de população, a gente está só avaliando qual é o intervalo de confiança da amostra. Né? Ok, então 8,2 mais ou menos 1,96 vezes 1,8 sobre raiz de 890, que deve ser aproximadamente 30, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui só para ser mais específico. Depois eu vou te mostrar uma coisa aqui triste, mas primeiro chega na resposta aí para não Beleza. dar spoiler. Isso é igual a 1 menos A, né, que ele coloca. Mas esse alfa tu não precisa se preocupar, tá? O 1 menos alfa é justamente o 95%, porque o nosso alfa é 5%. Ah, ok. Nosso nível de confiança ali é 5%. Então aquilo ali é só para a pessoa que está olhando para o intervalo de confiança entender que é um intervalo de confiança para 5%. Saquei. 1,8 dividido por... Calma aí, só um segundinho aqui. Sem pressa. 29,832. Ah, tá. Ok, achei aqui. 8, Bateu? sim, 8,2 mais ou menos. 0,11 mais ou menos. Né? Uhum, Olha 0,1182. só, a internet é cheia das suas maravilhas, né? Aqui a gente Sim. tem um site que calcula o intervalo de confiança. A gente pode até comprovar. 890 para 1,8, né? Não, Não, 8,2. a média era 8,2. Né? E o standard deviation era 1,8. O confidence level que a gente queria era 95. 95. Tem um sitezinho aí que eu uso e ajuda bastante, ó. Tá aí a resposta. Ah, que legal. Tem até um errinho bem pequeno aqui. Sim. Então, só para ter uma ideia, assim, se ele quer um intervalo de confiança de 60%, a área que a gente vai querer é de 60%, e aí os limites vão ser 20% cada, tipo, é Isso, isso? 20% na esquerda, os 20 menores por cento na esquerda e os 20 maiores por cento na direita. Isso mesmo. E o que quer dizer esse intervalo de confiança? Tipo, isso que eu não saquei muito ainda. Daí é o seguinte, né? Veja, às vezes tu tá fazendo uma coisa, né, que tu não precisa ter tanta certeza assim. E o método estatístico, o método que tu estiver utilizando, ele pode te dar um nível de confiança, então, para o que tu tá fazendo, né? Por exemplo, se tu quer ter 100% de certeza de qual vai ser o candidato que vai vencer, tem que ter eleição, né? Tem que todo mundo que votar ir lá votar. Sim. Só que note que isso demanda muito mais energia, tempo, dinheiro, etc. Né? Uhum. Agora, se tu não quer ter 100% da certeza, tu pode usar alguma técnica estatística, como essa que a gente está utilizando, com um nível de certeza que não é 100%, mas já é alguma coisa. Né? Então, Entendi. aqui, para essa teoria que a gente está utilizando, tu conseguiu fazer para 5%, né, te deu um errinho mínimo, olha só. Então, porra, 0,1
É quase nada, né, velho? Não, não é. Então, poxa, imagina se tu tivesse fazendo uma pesquisa científica. Tu ia ficar a vida toda, 10 anos ali colhendo dados para aumentar um pouco mais esse grau de certeza. Não precisa de tanta precisão assim em algumas situações, certo? Tu não Sim, precisa de certo. tanta precisão. Então é para isso que servem esses intervalos de confiança. Para tu Ó, fazer um trade-off, sacou? Eu saquei. troco um pouco do meu tempo, da minha energia aqui, mas perco um pouco de precisão. Tá certo, justo. Essa é a ideia. Show. Qual curso mesmo? É economia também. Aí, ó. Pode crer. Não sei para que fazer tanta conta em economia. Eu gosto da, como é que é, macroeconomia, que não precisa fazer conta. Ah, então. É, eu tô tendo macroeconomia aberta agora também, tá? Só keynesianismo nessas faculdades, velho. Tá louco. É, pois é. Não, assim, mas embora todos os livros teóricos, acho que eles trabalham com essa tese de pelo menos ensinar o ISLM, MP, MR, aí. É, alguma conta tem. No mínimo a E, conta lá de demanda e oferta, né? é, Que eu gosto muito da escola austríaca. Eu acho que eu já li e resumi mais de 50 livros da escola austríaca de economia. ah, que legal. Quando eu tiver o tempo, eu dou uma olhada, assim. A galera fala bastante sobre a escola austríaca. É top. Bem, e aí? Próximo. É o O B. caso responsável pela pesquisa que é diminuir a diferença da estimativa entre a média da amostra e a estimada para a população para 0,09 hora. Qual deverá ser o tamanho da amostra? Ele quer diminuir. Bem, então agora ele tem todos os dados, Uhum, mas ele quer que não seja mais 0,12 aqui, basicamente. Ele quer que seja 0,09. Então tudo entendi. continua igual, menos o n, sacou? Saquei. Então tu vai colocar lá 0,09 igual a 1,96 vezes o sigma, que continua 1,8, dividido pela raiz de n. Ok? Ah, e nesse a gente vai usar os G, né? Ou não? Isso, mantenha o 95%. Uhum. Ok. Cara, Vamos ver. preciso ir no banheiro, tá? Vai lá. Só um segundo.
Desculpa, voltei. E aí, conseguiu achar aquele N? Tranquilo. Eu peguei aqui uma fórmula em cima que é só do N. Eu vou fazer ela rapidinho e já falo aqui quanto deu. Ao quadrado. Aqui no caso ele quer que a gente mude o sigma para 0,09? O sigma para. Não, 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 não. É o próprio erro, né? Olha só o que a pergunta está dizendo. Ó, e a estimada. Ó, caso o analista responsável vai querer diminuir a diferença da estimativa entre a média da amostra e a estimada para a população de 0,9, ou seja, ele não quer mais que esse erro aqui, né, essa diferença, né, proposta aqui, seja 0,12. Ele quer que seja 0,09. Ou seja, ele quer diminuir o erro, percebe? Uhum. Mantendo esse mesmo intervalo de confiança. Então, se tu quer diminuir Ah, teu eu erro, cheguei você tem mais nessa. dados, percebe? Sim, eu cheguei. É a fórmula de cima, né? N igual a Z alfa. Isso, mas é claro, né? Se tu quer só trocar o 0,12 para 0,9, a única coisa que tu precisa fazer ali é aquela parte do Não, Z não. sigma sobre raiz de N, né? Não, não, eu achei a fórmula que ele. É que eu pensei que a gente ia usar a mesma fórmula. Aí eu não, mas eu vi aqui que tem uma fórmula só pro N. Que na verdade deve ser uma reorganização, né? Mas enfim. Sim, 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 é isso. Então, ok, tranquilo. Achei sim. Se o nível de certeza. É, claro, essa coisa de a fórmula do N vai sempre depender do que o enunciado está te dando como informação, né? Cuidado. Uhum. Se o nível de certeza fosse 90, qual seria o novo intervalo? Bem, que tal tu agora fazer o que eu fiz? Você agora procurar qual que é o Z para 90%. Fechou. Tranquilo. Pode usar Deixa- as tabelas que eu te mandei. Ou as tuas, tu que sabe. Ah, não te mandei tabela. Não, não, mandou sim aqui no formulário que tem. Não, as tabelas. Ah, sim, sim. Tem essas aqui também, se tu quiser usar as mesmas aqui, ó. Hum, tá, só um momentinho. É, acho que eu tenho. A que eu tô usando aqui tá invertida. Não, mas não tá invertida, não, mas aqui ela dá, tipo, no 196 ela dá 0,47,5, que é a metade do que a gente quer, né? Dá certo também. 0,45. Justamente, tu tem que pegar metade, né? Tem que ser 5% numa cauda, 5% na outra. Então, agora a gente quer a 90%, é isso? Sim, só que, de novo, né? Quando tu vai procurar, tu tem que olhar para a figura. Tu não quer que tenha só 5% na última cauda? Isso. Então tu tem que procurar o dado lá que apresenta 0,95. Ah, tá, sim. É o 1,6 com 0,05? 1,6 Com 0,05. é 1,6, só que é o 1,645. 1,645. Porque tu tá vendo lá 1,64 Aham, é 0,49 e 1,65 é o 0,951, né? Falei aqui um monte ok. de código, parecia um robô falando, mas é o valor que está no meio dos dois, né? Então é o Sim, 0,645. Beleza? Pegou a ideia? fechou. Não, então, nessa daqui, eu vou ver se você compartilhar rapidinho. Aí eu paro de compartilhar a sua ou não? Se eu começar a compartilhar. Não, não, não. Tá, deixa eu ver como que eu faço aqui. Report. Como eu faço para compartilhar aqui? Aqui, achei, achei. Só um segundo. Área. Figuras. GitHub. Journal.
Não sei se você tá vendo aqui. Tá conseguindo ver? Vamos ver. Então, aí aqui, por exemplo, naquela que a gente tinha pego que era 1,96, ele tá dando 0,47 e meio, como se fosse a divisão de 95, né, no caso. Que a gente queria, né? E 95 dividido por 2, 0,47,5. É 1,9 e 1,6. Isso é daquela outra lá, isso mesmo. E aí, como a gente quer aqui, aí é entre esses dois. Então tá certo, né? Qualquer uma que eu usar vai dar tranquilo. Ok. Só um segundinho, então. Acho que a sua parou de compartilhar, viu, ô Isidoro? Quiser. Não, acho que só uma questão de fixar aí, porque eu estou apresentando ainda assim. Pode se fixar na tela ali, tu pode ir lá no chat. Into screen? Não. Ah, tá, agora foi. Tá, então Z é 1,645 e ele quer achar o quê? Ah, tá. Ah, ok, é a mesma coisa, né? Mas eu quero que você ache. Você está me enrolando ainda. Qual que é o Z para 10% de intervalo de confiança, ou seja, 5 em cada cauda? Você não me falou ainda. Só um segundinho, vou calcular aqui. Tudo se mantém o mesmo, né? Sim, todo o resto é a mesma coisa. O Z a gente só olha na tabela. Fechou. Então, 1,8 dividido por 29. Então, o meu deu mesma coisa, 0,0. O meu deu 9936, mas ok. 099. Ok, deu a mesma coisa então. Não. Me diz qual que é o Z. O Como é Z? que o Z de, como é que o Z de 5% vai ser igual ao Z de 10%? Não faz sentido. O Z de 5%? Z de 5% foi o que eu fiz. Agora tu está fazendo o Z de 10%, certo? Isso, eu tô fazendo Z de E 10%. qual é o Z de 10%? É 1,645, não é? Não, esse é o Z que eu fiz. Então não pode ser o Z que tu está fazendo. Hum, não tô entendendo. Esse que ele. A A letra parte C mais tá. fácil tu não tá entendendo, cara. Eu vou ter que desenhar, esquece. Acho que tá, não sei, acho que você tá bugado mesmo, velho. Isso aqui é a parte mais fácil da aula. A parte difícil você pegou, é aquelas equações. Ó, aqui a gente tem uma gaussiana, tá vendo? Aham. Agora eu estou querendo um intervalo de confiança de, por exemplo, no caso que eu resolvi, 95%. Isso. Significa que essa área aqui tem que ser 95%. Certo. Então, obrigatoriamente, isso tem que ser 2,5 e isso tem que ser 2,5. 2,5. Isso, legal. Portanto, agora no teu caso já é outra coisa. No teu caso, tem o mesmo gráfico, só que tu tem um intervalo de confiança maior. É menor. 90, O né? intervalo de confiança é menor. Então, tu vai ter aqui 5%, aqui 5%, e cada cauda 5% dessa vez, para que no meio tu tenhas 90%. Certo? Certo. Agora, qual que é o lance? Quando a gente olha, por exemplo, para essa tabela de distribuição normal aqui, ó, eu vou colar aqui, ó, ela me apresenta esse desenho. Esse desenho aqui, ele está me dizendo que essa parte é o que tu está procurando de dado ali na tabela. O que, Sim. que a gente está procurando de dado na tabela? É isso aqui que ele está me dando de dado na tabela. Esse valorzinho aqui, esse Z. Certo? Certo. Para um determinado valor de porcentagem aqui. No nosso caso, no teu caso, o que que tu quer? Tu quer isso aqui, tu quer 5%. Certo? Sim. Quer que tenha 5% aqui. Sim, certo. Beleza? Então, se tu quer que tenha 5% aqui, tu vai lá na tabela e vai procurar algo que preencha 95% dessa área. Não é mesmo? Ok, tranquilo. Então, agora a gente olha lá a tabela. Agora eu vou ter que abrir a tabela aqui.
Só um segundinho. E a hora que eu olho na tabela, eu vejo que os 50%. Cadê? Ó, o que eu tinha encontrado para mim não tinha sido aqui, ó. 196, tu mesmo tinha dito? Sim. 196 aqui, ó. Que dava 2,5 de cada lado. Isso. Foi o que eu achei. Então não é o que tu tem que achar outro, certo? 1.645, não é? É, 1,645, isso mesmo. Então Então, não é mas... o mesmo que o meu, certo? Sim, mas foi isso que eu tava falando pra tu. Ah, bom. Eu Mas tinha tu tinha dito o entendido. mesmo que o meu, mas o mesmo que o meu não é o mesmo que o teu, porque apesar de ser os números iguais, são situações diferentes, certo? Ah, não, sim. Não, mas o que eu quis dizer quando eu disse que o meu deu o mesmo, é que deu o mesmo do gabarito, que é 8.2 mais ou menos 0,0099, entendeu? Eu já tinha conseguido. Aí. Ah, então beleza, show, show, show. Importante é tu ter entendido bem esse lance ali da área, ok? Não, entendi. Eu só não entendi porque que é uma tabela, tipo, que nem a que eu te mostrei. Eu vou te mandar a foto aqui pelo Ó, WhatsApp. é aquilo que eu te falei, né? Essa tabela, é que tá a diferença, ó. Essa tabela começa do meio. É isso que eu tava te Entendi. explicando no começo da Ah, aula. tá, pode Enquanto crer. a outra começa do comecinho. Então, a hora Saquei. que a gente chega no meio, ou seja, a hora que a gente chega no zero, aqui é o zero, tá bom? Aqui no meio é o zero. Uhum, Nessa tabela, a gente já acumulou 50% da área, metade. Por isso que aqui já sim. está 50%. Enquanto na outra, a gente não tem nada, porque a gente começa do zero. Então aqui é zero. É tudo Ah, o estilo. saquei, saquei. Então vai depender da situação, qual é melhor para te pensar, etc. Tranquilo. Não, isso é de boa. Ok. E aqui embaixo ele que se conhece da nossa população. Qual tabela devemos utilizar? Z normal ou T-student? Z normal, né, nesse caso. Isso é normal, por quê? Porque a amostra, se eu não me engano... Não, porque a gente conhece, não é? O valor de sigma. Mas quando a gente não conhece, também faz por Z. A É questão tá verdade. do tamanho da amostra, tá? Ah, é verdade. É verdade, porque N é maior que 30, né? Isso. N maior que 30. Se é N maior que 30, já era. Fechou. Nível de certeza da pesquisa. 1 menos alfa. Então... Ah, tá. A gente tá falando daquele problema ainda? É porque embaixo ele tem uns negocinhos. Tá. Então qual é o nível de. Bem, é porque tem duas Ah, não, não, situações, né? não. Desculpa, desculpa. Ah, não, não. Sim, eu tô certo. Aí embaixo ainda tem a mesma coisa. Então, nível de certeza, aí seria aqui 1 menos alfa. No caso de Z a 2,5, a gente colocaria 1 menos 47,5 para dar para dar metade da área, porque daí que ele fala da IZ alfa. Não, Ah, não, 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 não. desculpa, eu Mais tô fácil que isso, mais confundindo. fácil que isso. Vamos lembrar que 1 menos alfa é o teu nível de significância. O Ok. alfa é aquilo que está jogando fora. Então é 1 menos 5%. Bem, pelo menos no primeiro caso lá que a gente calculou, né? Sim, sim, 1 sim. menos 5% vai dar 95%, beleza? Fechou. Ah, tranquilo. E o outro carinha lá é o valor que tu tinha feito para esse caso. Só tô achando estranho aqui porque o problema te pede duas coisas diferentes, né? E te cobra uma só aqui. É, Ou no caso do T-Student. ou Tem no caso. certeza que a gente tá falando do mesmo problema ainda, velho? Ah, cara, é que ele fez, acho que tudo isso só pra gente, se no caso tivesse, né, pra conseguir preencher. Só, tanto que ele pede pra desenhar ali embaixo também, tá vendo? Desenho do intervalo a esse nível de certeza, mas acho que tá Tá. tranquilo. Acho que ele quer que a gente faça todos esses passos, entendeu? Acho que é por isso. E o T-Student aqui é o que eu tô estranhando, tá? Ah, Porque tá. quando tu tens um bagulho tão grande assim, a tabela T-Student não apresenta um grau de liberdade. Tu tem uma tabela T-Student por aí, meu caro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenho sim. Pô, que sobrenome legal teu, cara. É de onde isso? Eu sou árabe, eu sou libanês, no caso, né? Ah, poxa, que legal. É, tipo, o pessoal que é libanês aí em São Paulo é parente do Haddad, do Temer, né? Essas coisas aí. Cara, não Alckmin. necessariamente.
Pessoal, eu ouvi falar que tem um vínculo aí, tem bastante libanês, descendente de libanês no Brasil, né? Ah, não, tem. Isso de fato tem. Eu não sei Maluf né? Maluf também é, mas assim, tem muitas famílias que têm o mesmo nome, mas não quer dizer que são relacionados, entendeu? É, tipo o Santos, no meu caso. Isso. É que no meu caso todo mundo é pobre. No teu aí deve ter uns caras com moeda, com moeda. Sabe que eu tenho a tabela T with right tail Sim, probability. sim, eu recebi aqui, mas como tu pode perceber lá na tabela T, a gente vai só até o 30 na tua tabela T, né? É, isso. Então daí, por isso que eu tô achando estranho, entendeu? Porque o que é esse GL, né? É grau de liberdade. Uhum. E grau de liberdade normalmente a menos que eu esteja muito louco, mas tem que ser isso, é sempre a amostra menos um, tá bom? Uhum. É isso. Ok, Então, tranquilo. é isso aí. Então, Portanto, é isso. quer... Então, eu não tenho o que fazer nesse caso, né? É isso que eu tô não, achando. não. Acho que ali era só os passos. Quer fazer um da outra lista, então? Of course, of course. Qual que é a questão que tu queres fazer? Sei lá, vamos fazer a primeira ou a segunda? Pode ser. Ah, sei lá, a 2 da lista 5. A 2 da lista 5. Ah, tá, já da outra lista lá, beleza. 2 da lista 5, vamos ver. Tu tá vendo aí o que eu tô vendo? Tô? Tá, beleza. Então, é que eu nunca sei o que eu tô apresentando. 2. Aqui. Um fornecedor de anéis de pistão para motores a combustão interna afirma que sua produção é entregue conforme um projeto especificado para montador de veículos com diâmetro de 25. Aí, ó. Falou umas informações. Uma lista de produção da montadora recebeu, colheu a amostra, apresentou uma Uhum. outra média. Então tá rolando aí um teste de hipótese, né? Porque ele te diz que a média é uma coisa, mas tu mediu outra. Né? Ah, entendi. Então tu queres saber se isso, vamos dizer assim, tá dentro do teu intervalo de confiança ou não. Mais ou menos isso. Sacou? Certo. Pede para verificar se as peças estão sendo entregues conforme a especificação. Como ele deu um desvio padrão e ele te deu um nível de significância, você pode avaliar se está dentro do nível de significância ou não. Ok? Se ele prometeu as coisas e não está cumprindo, né, tu pode cobrar depois. Essa é a ideia. Entendi. Então aqui o desvio padrão 0,95, N igual a 35, média 84,6 e significância 5%, certo? Certo. Ok, Bem, a ideia aqui não é tão direta, tá? Claro, tem tudo a ver com o que a gente acabou de fazer, mas eu quero te apresentar bem aqui com o desenho, vai ficar show. Deixa eu te ok, mostrar. legal. Ó, o que está acontecendo é o seguinte: tu tem os teus dados, então aqui a loja te promete, né, uma média e um desvio padrão. O desvio padrão, cara, assim, para tu decorar de modo geral, ele te dá 67% dos dados. Ok, Então, se tu tiver falando ali uma média com desvio padrão, tu pode ter certeza que 67% dos teus dados vai estar mais ou menos esse desvio padrão, beleza? Então a ok. nossa média ali era quanto mesmo? 84,6. Muito bem. Então aqui seria 84,6. Né? Isso quando a gente está falando de X. Quando a gente está Uhum, falando de Z, no meio é sempre o zero. ok, Tá. Então, o problema é o seguinte. Novamente, né, a distribuição normal vai descrever esse problema, e ele está nos dizendo que para esse problema ele nos prometeram um nível de significância de 5%. certo. Então, de novo, né, nós estamos falando de 5%, Tá 90 mas no aqui vídeo, né? a área é 2,5%. Ah, ok. Isso aqui. A princípio é isso, né? Porque em nenhum momento ele falou que ele quer só A para significância mais. é a soma das duas áreas menores, né? Uh, Eu calma aí, digo, calma aí. Sim, sim, da- o nível de significância é isso. Só que aqui a gente não está fazendo exatamente o nível de significância, o intervalo de confiança. Aqui a gente está fazendo um teste de hipótese, beleza? Uhum, ok. Então o negócio é o seguinte: você tem uma hipótese. A hipótese nula, a hipótese onde nada muda, é que a tua média seja igual ao que ele está falando. Uhum, E a hipótese alternativa é que ela não seja igual.
ok? Ok. Só que ela não seja igual para um determinado nível de confiança, sacou? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente já tem que esse problema, o Z crítico, o Z que vai definir se estão mentindo para nós ou não, é 2,5 para cada lado, tá? Ok. Só que o que aconteceu aqui nesse problema é que o valor que nos veio foi qual? Eu não lembro lá denunciado. Era qual? Eu tenho Era notado aqui. Era 85. Não, velho, você me falou errado. A média não é 84, não. A média é 85, tá? Ah, é? É. Calma aí, só um segundinho. Ah, tá, mas aí ele tá falando do diâmetro? É isso que é a média? Isso. É isso que ele está trabalhando aqui, a média do diâmetro da peça. Mas aí essa média que ele colhe da amostra a gente não usa aqui. Vai, Vai. porque, veja, se tu colheu uma média muito mais baixa ou muito mais alta, ela pode estar dentro da região crítica. E se ela estiver, então, dentro da região crítica, significa que tu tem que rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Entendi. É isso. Bem, então eu vou escrever o que a gente vai fazer, tá bom? E esse HA e H0 eu mudo para 85 ou deixo 84? Calma aí, deixa eu escrever. Opa, estão me ligando, só um segundo. Fechou. Desculpa, cara, é entrega aqui em Portugal é assim. Daí, mas é um minutinho só, já tá subindo aqui, Vai tá? lá, fica tranquilo. Bem, vai pegando a equação do Z que a gente vai usar. Só um instante. Ok. Pronto. Aqui. A nossa amostra é pequena, né? 35, mas é maior que 30, então já usa grandes amostras? Pronto, agora sim, cara. Nossa, desculpa. Mas é que sabe como é a entrega, né? Bem, deixa eu só escrever rapidamente aqui o que tá acontecendo. Tá por aí ainda? Tô sim. Tá, ó. Ó, nesse caso, vamos fazer um teste de hipótese. Então, quando for estudar sobre isso, sabe que tá fazendo teste de hipótese. Teste de hipótese. Nossa hipótese nula é manter a média avisada antes, aquela de 85. A Ok. alternativa é que seja diferente. Nos deram uma média de 84,6. E agora vem o ponto, olha só. Agora que vem a coisa. Hum, Quando calcularmos o Z, a média que nos deram, se esse valor de Z estiver dentro das regiões críticas, temos que rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa. Lembra que no começo da aula eu te falei para decorar qual que era o Z de 2,5%? Aham. A gente vai usar aqui de novo. Qual que era o Z de 2,5%? Era 1,65, né? Não, era. Ah, tá. De. 1,9 alguma coisa, né? É 2,5, 1,96. 1,96. 1,96, isso mesmo. Então significa que aqui o Z é 1,96. Portanto, tu pegou aquela equação que eu te falei do Z, né? Se a gente for fazer a conta para os dados que nos deram e a gente tiver maior que 1,96 ou menor que menos 1,96, que é o outro lado extremo aqui, então a gente está dentro da região crítica, então tem que aceitar a hipótese alternativa, ok? Entendi. Então agora vamos fazer a continha. A
continha do Z, se você tá com a equação aí, ela é Aqui quando ele fala média amostral é 84, né? Não é 85, não. Isso, exatamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o 84 menos 85, Certo. dividido pelo sigma, que era quanto mesmo? Desvio padrão era quanto? 0,95. É desvio padrão, né? Sim. Dividido pela UN, raiz de N. Qual que é o N? 35. Tem que usar normal mesmo. E agora tem que fazer essa conta. Deixa eu fazer ela aqui. Então a gente vai ver se o Z está dentro ou não da região crítica. É isso que importa, tá? Mas tem Z que tu tem que decorar, cara. Você perde Ok. muito tempo olhando na tabela, sabe? Sim. A dica que eu te dou aí, muito importante decorar esses valores. De acordo com o site aqui, menos, olha só, menos 2,5 praticamente. Sim. Ou Menos seja, 2,5. 2,5 está dentro da região crítica, né? Deixa eu dar uma Menos olhada. 2,5 está dentro da região crítica. Porque Sim. quanto mais negativo, né, mais para trás ali na região crítica. Isso. Então, o Z calculado, a gente chama ele de Z calculado. Foi mais ou menos menos 2,5, né? Isso. Sim. Então, olha só como é que a gente conclui. Se liga. Agora que vem um ponto para tirar 10. Como o nosso Z calculado está dentro da região crítica, devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa para um nível de significância de 95%. Porque se fosse um outro nível, poderia ou não, né, estar dentro da região. Então tem que deixar claro para quem está lendo qual que é o nível de significância da tua conclusão, beleza? Tranquilo. Topzera, né, velho? Aí sim. Pode mandar essa foto aí? Vou mandar tudo, incluindo o vídeo da aula, se eu gravei, eu pus pra gravar, que bom. Se eu digo que vou pôr, não põe. Que bom, velho. Vou te enviar tudo que a gente fez, tá bom? Acho que tu pegou bem a ideia, né? Foca bem em entender as regiões Ok, tranquilo. e saber a diferença de um Z calculado para um Z crítico, né? Saber qual tabela tu tá utilizando é uma questão de interpretação, não é decorar, tá? Ok, tranquilo. É isso. De bola, velho. Precisando é só chamar, tá bom? Tá certo, valeu, viu, Isidoro? Eu que agradeço. Vou te mandar mais uns materiais aí, que agora a internet está funcionando bem. Daí eu acho que vai te ajudar bastante. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, abraço! Legal, valeu, falou.